noite mais uma vez. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. O Senhor sempre é fiel. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que Deus tem ministrado no meu coração, mas antes a gente vai fazer uma oração, né? Se o pastor Rony querer fazer essa oração aí, pastor, fazer uma oração por nós. Pai, nós te damos graça, dada, protegida pelos teus anjos, guardada pelos teus anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua sabedoria, o teu Espírito Santo sobre ele, que o teu coração é o coração dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essa reunião, que esta palavra que será ministrada hoje, ela encontre os nossos corações, Pai, e que ela gere transformação nos homens, em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graça e te glorificamos, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também nós calamos agora toda a voz do inimigo, todo o espírito inimigo que tenta atrapalhar a nossa reunião, o nosso crescimento como filhos. Nós cancelamos e declaramos a derrotada agora do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Declaramos a falência de toda arma do inimigo, de todo dardo, toda cilada que tenta se levantar contra os homens aqui. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, continuando aqui, quando, quando o pastor Rony fez o convite aqui para a gente estar trazendo, né, uma palavra, uma ministração aqui, na verdade, eu já tinha essa palavra porque Deus já estava vindo falando comigo a respeito disso, mas muitas vezes a gente passa despercebido ou a gente não quer entender o que Deus está falando, porque sabe que é complicado, né, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, então tem vezes assim que a gente fecha os olhos, né, para que Deus está falando, mas a gente não quer ouvir, né? Então, quando o pastor ele fez o convite, né, Deus já estava falando fortemente comigo, então isso foi mais um aviso, né? Deus falou: ei, vamos lá, é isso que eu tenho para tratar contigo. Então, o que eu tenho para trazer aqui para vocês nada mais é do que um tratamento que Deus já está fazendo comigo, né? Estou aprendendo muito a respeito disso. E então quero começar aqui com a gente, com vocês aqui, abrindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Amós. De repente, se vocês quiserem acompanhar, é Amós 5, no versículo 14 ao 15. Eu vou ler aqui. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Na verdade, eu separei só esses dois versículos aqui, mas se a gente for ler todo o texto, todo o contexto aqui, vai ver que a palavra está falando aqui de um povo, né? Quando ele fala aqui, ó, que eu tenha piedade do resto de José, ele está falando que vai ter piedade do resto da sua geração. Não está falando especificamente dele, mas de um povo, né? O povo mais específico aqui, o povo de Jerusalém. Então, quero começar por aqui, porque eu vi que nessa palavra tem dois pontos aqui primordiais que falaram tremendamente comigo, através dessa palavra aqui, né? O primeiro ponto, eu preciso e tenho que ler Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Se vocês quiserem anotar aí para depois estar dando uma lidinha, esse versículo aqui é bem conhecido, né, de muita gente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na verdade, sobre o serviço, né, a quem nós temos
servido, para quem que a nossa balança tem pesado mais. Então, Deus está falando comigo tremendamente sobre isso, porque eu creio que tem uma chave para virar dentro da minha vida ainda, e tem muitas coisas aqui que eu preciso entender, e já comecei a entender, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas, mas eu creio que o mesmo Espírito que está em mim, está no pastor Rony, está no Breno, está no Fernando, está no Luciano. Então, por que não eu aprender com eles? Sendo que o Espírito Santo está neles também. Às vezes a gente não para para pensar sobre isso, porque o nosso ego, a nossa autoestima está muito elevada, a nossa arrogância, né? A gente não quer olhar para isso. Ah, porque o camarada falou isso, acha que ele é o dono da verdade. Quando vem uma palavra através do Espírito Santo, você vai sentir na hora e Deus vai estar falando contigo. Deus vai estar te ensinando através dessas outras palavras. Por quê? O próprio Espírito que Deus diz que tem em mim, tem no meu irmão. Então, isso que a gente deve e tem que entender, que a gente sozinho é muito difícil de aprender, porque o Espírito, ele se revela através da palavra, através dessas letrinhas aqui. Se eu for ler a Bíblia como um livro normal, vai ser nada mais, nada menos que um livro. Satanás conhece essa Bíblia de trás para frente, de frente para trás, porque ele não tem uma revelação do Espírito Santo. Como que Deus vai revelar algo para Satanás? Sendo que Deus expulsou ele do céu. Não tem como. Então, ele não tem essa revelação que nós temos através do Espírito Santo. Então, o mesmo Deus que revela essa palavra para mim, ela vai revelar para cada um de vocês e a gente vai aprender com vocês. Não tem outra explicação. O Espírito Santo, ele é um, mas ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que quer dizer isso? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele vai usar outras pessoas. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo para nos ensinar, né, no caminho, para nos colocar nesse caminho, né? Então, aqui, nessa palavra de Mateus, que está bem explícito aqui, o quanto a servir a dois senhores, né? Aqui já é bem claro, que a gente acabou de ler aqui, que não tem como, não há como. E isso aí estava me martelando muito, cara. Até de eu chegar a um ponto aqui e fazer uma dinâmica aqui com o pessoal aqui em casa, e até eu fiz sozinho no banheiro para ver, né? Eu vi com um punhado de feijão, se você for lá e pegar um punhado de feijão e jogar na mesa, eu faço até esse desafio para você depois, você pode até tentar fazer isso aí em casa. Pega um punhado de feijão, joga em cima da mesa, começa a louvar a Deus, começa a cantar um hino e tenta contar o feijão que está na mesa. Cara, é impossível. Você não vai conseguir cantar e contar ao mesmo tempo. Eu fiz isso no banheiro quando eu fui tomar banho, contando os azulejos da parede. Comecei a cantar e fui tentar contar. Cara, não tem como. Fiz aqui em casa, com a minha família, peguei vários garfos de plástico, joguei em cima da mesa e falei, conta e canta. Cara, quem chegou mais próximo ali foi a Janina, mas ainda ela errou. Então, assim, não tem como. Ou a gente adora um e despreza o outro, ou a gente anda com um, né, e deixa o outro para trás. Então, isso tem falado muito forte comigo. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu vou ler. É o Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. 15 e 16 vai falar mais ou menos assim: Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que, que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui já está bem claro onde eu quero chegar. Não tem como a gente
ficar no meio termo. Não tem como a gente subir em cima do muro e ficar ali. Ou a gente cai para um lado, ou a gente vai cair por um lado, né? Por que que eu trouxe esse versículo aqui, esse capítulo aqui da Bíblia para a gente? É porque aqui se trata daqueles que não sabem ou não reconhecem quem eles são em Deus, né? Que não sabem qual é a sua verdadeira identidade. Porque eu preciso dessa necessidade de saber quem que eu sou para ver quem que eu vou servir. Porque não pode ser de qualquer jeito. A própria palavra diz que Deus vai vomitar essas pessoas que não se posicionarem, né, que não tiverem uma posição certa, correta. Deus vai vomitar essas pessoas. Quem que você serve? Muitas vezes a gente está na igreja, mas será que nós estamos servindo a Deus mesmo? Será que é de coração mesmo que a gente está ali servindo a Deus? Essa semana a gente teve uma experiência aí tremenda, né? Quem acompanha os jovens aí sabe que quarta-feira aí a Sofia trouxe uma palavra, uma jovem, e, poxa, a palavra que ela trouxe, ela começou com uma pergunta, né? Você ama a Deus? Cara, isso é muito forte. Qual é o nível de amor que você tem com Deus? Qual que é o seu nível? Você ama a Deus a ponto de fazer tudo por Ele? De deixar tudo por Ele? Cara, isso chamou muito a minha atenção. Eu achei assim, ó, nossa, vindo de uma jovem, né, de uma adolescente, tocar num assunto tão forte desse, cara, é sobrenatural. Eu achei sobrenatural isso, né? Porque é como se é igual a um casamento. O nosso convívio com Deus é como se fosse um casamento. Então, falar que ama é fácil. Eu digo para minha esposa que eu amo ela, mas demonstrar esse amor já é totalmente diferente. E assim é com Deus. Falar que ama a Deus, qualquer um vai falar, cara. Pode chegar na rua e perguntar: tu ama a Deus? Amo, ama a Deus, amo, ama a Deus, amo. Cara, mas só o falar da boca para fora não faz sentido. Porque toda ação necessita uma reação. Então, se eu tenho essa ação de falar, qual que é a minha reação? É de adorar? É de ser um adorador? Então, eu tenho que amar demonstrando o meu amor por ele, não apenas só de palavras. Então, quando ela trouxe isso, então, assim, cara, é tremendo, assim, só quem participa das reuniões para saber o quão extraordinário é esse Deus que a gente serve. Que quando você assim mais precisa, Deus vem com uma palavra e te quebra, cara. Poxa, e faz você refletir. Poxa, é tremendo. Então, voltando aqui sobre o que a gente está falando de amar a dois senhores, de servir a dois senhores, né? Como que está o nosso coração, para onde que a nossa balança está pendendo mais, né? Ele também fala ali em servir a Mamon, né? Esse Senhor na Bíblia que ele está falando ali em Mateus está se referindo a Mamon, que consequentemente se refere a dinheiro. Mas isso chamou tanto a minha atenção porque, cara, eu não posso jogar totalmente a culpa em cima do dinheiro, mas sim o que esse dinheiro pode fazer comigo, não só o dinheiro, né? Mamon é um termo derivado da Bíblia que é usado para descrever uma riqueza material. Quando está se falando de dinheiro, está se falando de várias coisas, não só o dinheiro em espécie em si, né? Se a gente levar para um mundo espiritual isso, né, ele vai nos levar aqui a uma cobiça. Na maioria das vezes vai ser uma cobiça. Você cobiçar algo que é desnecessário naquele momento para você, né? Na maioria das vezes, mas nem sempre é visto como uma divindade, porque quando se fala em Senhor, está falando em divindade, né? Eu trato Deus como meu Senhor. Agora, eu não posso tratar o dinheiro em si, em espécie, como Senhor. Ele não,
ele não pode ser um senhor da minha vida. Claro, se eu der o espaço para servir a ele, porque ele tem que me servir, o dinheiro tem que me servir, não eu servir a ele. Se eu passar a servir a ele, aí, opa, aí sim. Aí já entra aquilo que Mateus está falando. Aí você está servindo a um senhor, porque ele está sendo o senhor da sua vida. Então isso, cara, é muito forte. E no mundo espiritual, é mais ainda. Porque a própria palavra que está falando ali sobre Mamon, ela é uma transliteração da palavra hebraica Mamon, que representa o terceiro pecado, né? No mundo espiritual, eu estou querendo levar isso para o mundo espiritual, que vai ser uma ganância, uma avareza, né? E também pode ser ali o próprio anticristo, que é um devorador de almas, né? Um dos sete príncipes do inferno, olha só, né? E a sua aparência, levando para esse mundo espiritual, não o dinheiro em espécie, mas sim no mundo espiritual, tem uma aparência relacionada a um nobre, de aparência deformada, olha só, que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os seres humanos para obter o quê? A sua alma. O que mais precioso nós temos, que é a nossa alma. É por isso que Satanás briga, luta, é por isso que Mamon se manifesta hoje no nosso meio, para que tire o nosso foco, né? Para que ele possa nos subornar com isso. Mas nós não devemos nos esquecer que um dia a conta vai chegar. Tudo aquilo que nós fizermos, um dia a conta vai bater na nossa porta. Não adianta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no último dia da sua vida, no leito da sua cama enfermo, ela vai chegar. E aí? Como que a gente vai resolver isso? Eu peguei aqui do que eu fiz uma pesquisa rapidinha do que poderia ser esse mamon assim para um lado espiritual, né? E, e aqui, ó, em outros casos, ele é visto também como uma espécie de pássaro negro, semelhante a um abutre, porém com dentes capazes de estraçalhar as almas de que ele comprar. Isso aqui é muito forte, cara. Se nós fecharmos os nossos olhos e pararmos assim e tentarmos entrar num mundo espiritual, como que é isso, não vai dar valor para nós. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Ah, mas Deus quer ver a gente na miséria, na pobreza? Claro que não. Mas Ele quer te ver de forma lícita, porque tudo tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Por que que muitas vezes a gente não tem aquilo que a gente almeja, né? Que a gente corre, que a gente batalha para ter? Poxa, porque se Deus abrir essa porta para você, Ele sabe que a tua arrogância, né? Que a tua ganância vai aumentar, cara. E você vai se perder. Então, Deus fecha a porta. Eu creio nisso. Eu creio que Ele fecha a porta para Ele não te perder. Agora, claro que se a gente insistir e for buscar essa bênção por um outro caminho, aí Deus não pode fazer nada, porque Ele nos deu esse direito de escolha. Primeiro, Ele vai fazer de tudo para que você não caia. Mas se nós formos insistentes naquilo que a gente quer, se nós dermos ouvido ao que o subornador, digamos assim, está vindo com isso para a gente, né, que está oferecendo, né, essa riqueza ilícita,
Não só se tratando de dinheiro, mas quando se fala em riqueza, se fala de tudo, poder. Por que que as pessoas querem o poder? Para poder dominar as outras. Sendo que o próprio Jesus disse que nós somos todos iguais. Então, quando a pessoa tem esse sentimento, esse pensamento, que Satanás já vem colocando nela, e ela vai pegando, ela vai aceitando o suborno de Satanás, cara, ela vai ser uma pessoa totalmente ao contrário daquilo que Deus preparou para nós, para que para aquilo que Deus quis que nós fôssemos aqui na Terra. A gente não pode ser maior do que ninguém, independente de cargo, de situação financeira. Nós somos todos iguais, mas quando você tem um poder a mais, você, falando com as nossas palavras, quer passar por cima dos outros, porque você é fulano, você é ciclano, né? Com poder, com dinheiro, você pode comprar tudo. Aqui na terra, sim, mas lá no céu, a própria Bíblia diz que o nosso tesouro não está aqui. Nosso tesouro não está nessa terra. Nosso tesouro está com Ele. Então, quando a pessoa faz ela opta por esse caminho, vai ser uma destruição total. Infelizmente, vai ser uma destruição total. Aí que a gente começa a entender por que algumas portas se fecham, tanto no nosso, tanto no nosso pessoal quanto no nosso profissional. Se fecha por quê? Porque Deus não quer que você entre por essa porta, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Ele tenta te livrar. Amém, queridos? E o segundo ponto que eu queria trazer aqui está lá em Amós também, que é o mesmo versículo no mesmo capítulo, né? 6, no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 14 de Amós, aqui, eu vou ler mais uma vez aqui, né? Aqui já vai dizer o que eu acabei de falar: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, esse outro ponto aqui que chamou muito a minha atenção é: estabelecei o juízo na porta. Cara, que juízo é esse que Deus está falando aqui? Que porta é essa? Claro que é o juízo de Deus. Obras de juízo, obras de justiça. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu não vou me alongar aqui, porque o nosso tempo é curto, né? Então, primeiro que nós não somos perfeitos em nada, mas a gente deve de buscar uma perfeição. Não é porque nós não somos perfeitos que nós não vamos buscar a perfeição. Não é porque nós somos pecadores que nós não vamos buscar a justiça de Deus. Não, peraí, a gente tem que ser sempre um dia melhor do que o outro. Né? Então, nós estamos longe de sermos perfeitos, mas devemos ser justos em todas as nossas ações, para que possamos alcançar a tão tremenda e sonhada misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se fala nessa justiça, eu vejo como uma vez eu entrei na sala de um advogado e eu vi lá uma estátua segurando uma balança, né, que ela tinha os dois pezinhos ali, a balança estava retinha, só que só que tinha uma diferença muito grande ali que chamou muito a minha atenção, cara. Aquela estátua, ela estava vendada. Ela estava vendada. O que que isso quer dizer? Cara, não importa quem que você seja. Se você é um presidente, se você é um cara que mora lá numa favela, se você é um mendigo, morador de rua, não importa quem que você é, a balança é para todos, iguais, independente de cargo, posição, religião, igreja tal, igreja acolá, igreja cá. Cara, aquela estátua ela está vendada. Por que isso? Para não ver quem que é. Então Deus não vai julgar a gente pelo que a gente é. Deus vai julgar a gente
pelo que nós fizemos, pelas nossas obras. Aquela balança ou ela vai pesar para um lado ou ela vai pesar para o outro, cara. Independente de quem que seja. Então, isso chamou muito a minha atenção. É quando se fala nesse juízo. Porque é forte, cara. Muitas vezes nós queremos nos colocar, só existe um juiz. Quando você vai num tribunal de justiça, cara, lá só tem um juiz. Tem vários advogados, tem vários promotores, réus, às vezes tem mais de um, mas juiz, só existe um juiz. E a palavra dele é a última que vale. Não interessa. A palavra, depois que ele falou, está dito, cara. Então nós devemos prestar muita atenção nisso para não nos colocarmos no lugar de Deus, porque ele é o único e suficiente juiz, não precisa de outro. Por que que nós julgamos as pessoas? Queremos fazer o que Satanás fez? Querer ser igual a Deus? Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Às vezes são só palavras para a gente, mas no mundo espiritual movimenta muita coisa, abre brecha para muita coisa, para Satanás acusar depois do acontecido. Poxa, olha só, você julgou aquela pessoa e aquela pessoa totalmente ao contrário daquilo que você falou. Já pensou um juiz que erra? Acaba com a vida de uma pessoa. Cara, quando o juiz dá uma sentença falsa, se aquela pessoa for inocente, cara, mata a pessoa, acabou com a pessoa. Então, será que é esse lugar que a gente quer pegar? Esse lugar de Deus, de ser o juiz? Não, né? Porque isso aí é muito forte. Se nós pararmos para pensar, analisar todas as nossas situações, cara, a gente vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de querer julgar algumas pessoas. Então, é por isso, né, que existe essa balança espiritual nas mãos do nosso Senhor. Porque a justiça é uma das características de Deus, cara. Ele se alegra com o justo e abomina a injustiça. Eu separei aqui alguns versículos. Como eu falei, se a gente for pegar tudo, a gente vai passar muitas horas aqui falando o que que a Bíblia fala sobre a justiça, os vários versículos, né? Que vai falar sobre a justiça de Deus. O pecado, ele nos torna impuros, injustos e separados de Deus. Mas todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, olha só, ele é justificado e recebe o quê? A justiça de Jesus. Quando nós rejeitamos isso que eu acabei de falar agora, nós estamos anulando, nós estamos anulando todo o processo que Cristo passou naquela cruz. Vocês sabem do que eu estou falando. Que processo foi esse? Que sacrifício foi esse que ele fez por nós? Então, quando se trata de justiça, é muito forte. Nós devemos ter muito cuidado, não só com palavras, mas com atitudes. Em Efésios 6,13, vai falar um pouco, Deus nos dá um, Deus nos dá um armamento, né, espiritual para que a gente possa combater o pecado. Mas só que tem uma parte aqui, né, que chama a minha atenção para chegar nesse segundo ponto do que a gente está falando aqui, que é sobre justiça. Porque nós somos encorajados, através da palavra do Senhor, a vestir a armadura de Deus, né, que inclui a couraça da justiça, para resistirmos às armadilhas do diabo. Então, nessas armaduras de Deus, eu não quero ler aqui para a gente não se estender muito, né? Inclui essa couraça da justiça. Como a gente leu aqui em Amós, e a justiça tem que estar onde? Pregada na porta. Aqui em Efésios, Deus está falando que a tua couraça da justiça fica onde? A couraça, quando se trata de couraça, cara, fica no peito. Então, mais uma vez, está mostrando aqui que a justiça tem que estar no nosso peito, tem que estar na porta do nosso coração.
Aqui dentro não pode, de jeito e de maneira alguma, entrar injustiça. Porque se tem justiça, não pode haver injustiça. Se tem luz, não pode haver trevas. Então, mais uma vez, Deus nos fala: coloque essa couraça da justiça para que proteja o seu coração, para que proteja a entrada do seu coração, para que a injustiça não venha sobre ti. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Olha uma bem-aventurança aqui. Em Mateus 5, no versículo 6, vai falar sobre isso. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. Primeiro a Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, mais uma vez, fala da justiça divina do Senhor. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11, 7. Em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, vai falar assim, que ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha só, o que o Senhor exige, 2 pontos. O que ele exige? Pratique a justiça. Seja justo e ame a fidelidade. Ande humildemente com o seu Deus. Aqui já está descartando tudo o que Mamon oferece para nós. Porque ele está falando, ande humildemente com Deus. Quem tem um espírito de Mamon atormentado por esse espírito não tem como ser humilde. A soberba vai estar acima de tudo. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Salmos 106, no versículo 3. Deus é justo. Deus é o nosso juiz. Deus é a própria justiça, tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo carnal. Quando nós começarmos a entender isso, a nossa vida começa a mudar. Uma chave dentro do nosso coração vai virar para que esse coração possa abrir para receber mais amor, mais paz, mais perseverança. Todas aquelas bem-aventuranças que a promessa de Deus, se nós andarmos pelo caminho do Senhor, as mesmas pegadas que Cristo teve desde a sua morte, desde da sua vida até a sua morte, em direção àquele cativeiro, né? Porque aquilo ali foi um cativeiro, Jesus ficou preso naquela cruz. Quando nós entendemos isso e nós começamos a praticar essas obras de justiça, aí Deus entra e ele vai poder dizer assim: filho, como é bom te chamar de filho. Amém, queridos?